Muito boa tarde a todos aqueles que me dão o imenso gosto e a honra de se reunirem aqui às terças e quintas-feiras, neste nosso encontro virtual que trata de temas jurídicos, mais exatamente de temas referentes à introdução ao direito, um tantinho de introdução à filosofia do direito. Eu quero, inicialmente, agradecer muitíssimo a Noreg do Paraná, fazendo na pessoa de sua presidente, a estimada tabeliã, doutora Mônica Della Vecchia, pelo apoio que essa importante entidade paranaense concede na divulgação, na preparação do folder eletrônico destas nossas reuniões. Também quero dizer-lhes que a editorial Lepanto, que é a editora, uma das editoras, e provavelmente hoje a que mais se dedica a editar os meus pequenos livros, em particular os livros da área do direito registral e do direito notarial, abriu no YouTube uma página. Eu vou pedir aí à doutora Amanda Gil que depois ponha o link aí por escrito, por favor. E nessa página está subindo as nossas reuniões aqui da propedêutica jurídica. Então lá é mais fácil de encontrar do que no Facebook, porque há muita coisa que entra e sai do Facebook, é uma dificuldade para nós localizarmos as coisas, né? São artigos que quase sempre são muito bons para a visualização, para a audiência ao vivo, mas que depois se perdem. Ao passo que nesta página eles estarão lá concentrados. Eu agradeço muito a editorial Lepanto esta gentileza. Bom, como sabem, eu penso que todos que aqui estão na nossa audiência, esse nosso curso, essa nossa sequência de aulas, começou como uma iniciativa pequena. A ideia era reunir um pequeno grupo que se interessava pelo, na verdade se interessava por saber que coisa estava constando do livro Propedêutica Jurídica, uma perspectiva justnaturalista. Foi um livro publicado no ano de 2000 pela editora Milênio de Campinas, do excelente editor Alfredo Abi, da dona Cleonice, sua mulher. E esse livro, que tinha umas vantagens gráficas, que é preciso dizer, só que é um livro que tinha fotos, muito espaço em branco para que se pudesse escrever ao lado, figurinhas, enfim. Era um livro interessante do ponto de vista gráfico. E cujo conteúdo provavelmente ia ficar sem reedição, em virtude de alguns obstáculos. E o primeiro deles, eu mesmo anunciei logo na primeira aula, que estava em uma certa deficiência do título, que resolve, soluciona aí o enigma, né? Porque o título diz Propedêutica Jurídica, uma perspectiva justnaturalista, quando na verdade eram duas perspectivas justnaturalistas. A deste excelente professor da Universidade do Porto, professor Paulo Ferreira da Cunha, e a minha. Entre perspectivas um tanto diversas, e que levou a um livro, em algum sentido, com alguns compromissos. Ou seja, algumas coisas ficaram de fora porque não havia acordo possível, em outras houve uma certa tolerância com teses ou com orientações metodológicas que um dos dois não concordava inteiramente. E o resultado é que, já por esse aspecto, não me parecia bem a reedição do livro. Acontece que depois, posteriormente, e isto foi fato, o professor Paulo, com muita honestidade, é preciso que se diga isso com todas as letras, ele é um homem digno, disse que havia alterado o seu entendimento, que já não pensava mais como estava indicado no livro. Então não tinha sentido agora reeditar. Ele aceitaria a reedição do livro desde que ele pudesse alterar algumas partes. E não me pareceu adequado. E, portanto, o livro não será republicado, aparentemente. Então, isso justificava que eu tratasse do seu conteúdo. E foi assim que isto começou. Acontece que eu próprio fui vendo
no correr das primeiras aulas, que não parecia muito conveniente a análise do que estava escrito ali, sem que nós pudéssemos ter um plano sistemático um tanto melhor. E a páginas tantas resolvi, como sabem, enveredar pelo estudo dos conceitos variados nas várias correntes de direito natural. Por que razão? Porque o que frequentemente nós encontramos nos diálogos, nos textos escritos de direito natural, são conceitos variados, noções variadas. E com o mesmo nome, direito natural, estávamos a cuidar de coisas diversas. Muitas vezes perdendo a coerência do discurso e do diálogo. Um fala de uma coisa, o outro fala de outra com o mesmo nome, entretanto. Então eu me dediquei a ver isso, sobretudo na obra do grande pensador argentino, Soares Ramos, da cidade de Córdoba, na Argentina, utilizando-me para isso do seu excelente trabalho, uma palestra que ele proferiu na Finlândia. Terminando isso, já estava em fase de conclusão, o resumo desse trabalho de Soares Ramos, quando alguém, muito generosamente, me sugeriu que eu cuidasse alguma coisa do pensamento do Dr. Zé Pedro. Mas então veio a calhar, porque eu achei por bem que nós poderíamos agora investigar o conceito de direito, tratando de encontrar a ideia de direito público para depois fazer um confronto com a ideia de direito privado e aí do somatório de ambas as coisas, aprofundar num dado aspecto o conceito, a noção de direito. E começamos para isso a estudar um belíssimo livro de José Pedro, embora um livro escrito para o alunado, ou seja, não é um dos livros mais profundos dele, ou pelo menos não aparece como um livro dos mais profundos, quando na verdade possui uma profundidade, sim, como tudo que escreveu o Dr. José Pedro, que é a Iniciação à Teoria do Estado. E assim prosseguimos naquilo que eu chamei de excursão ao pensamento de José Pedro, porque foi mesmo uma excursão, não estava nada previsto. E é interessante que hoje nós chegamos na nossa 27ª reunião, e com um público crescente, muito generoso, é verdade. E eu faço desses encontros algo mais ou menos informal. Francamente, eu não tenho ideia de aventurar-me em grandes profundidades, até porque meu tempo é escasso, o volume de serviço do tribunal é muito grande. Eu tenho também afazeres na área do direito registral, do direito notarial, compromisso de palestras e tudo. Então, eu faço o que é possível aqui. E vamos seguindo. Penso que é relevante em todo caso. Conhecer o pensamento do Dr. Zé Pedro é algo de grande importância para a restauração da cultura brasileira dentro daquilo que eu observei na aula anterior, na quinta-feira, ao dizer que José Pedro tem uma vocação paulistana, paulista, brasileira, lusitana, hispânica e a vocação universal cristã. Vamos hoje tratar do tema nação e Estado. E a partida, fazer aqui uma observação. Eu não vou falar aqui, a não ser nessas primeiras referências, sobre o nacionalismo. A ideia de nacionalismo exigirá, a seu tempo, umas tantas distinções importantes. Nós tivemos nacionalismos pagãos, por assim dizer, um exemplo, o social-nacionalismo alemão. Tivemos um nacionalismo mitigado, mas cuja doutrina não era nada boa, foi a doutrina do nacionalismo fascista, de Mussolini. Tivemos nacionalismos melhores, etc. Então, nós precisamos compreender bem a ideia de nacionalismo num confronto com a ideia de pátria e num confronto com a ideia de patriotismo e de universalismo. Portanto, vamos aqui estudar o conceito de Estado relacionado de nação, ou de nação relacionado de Estado, sem, por agora, fazermos uma incursão mais exigente acerca do conceito do nacionalismo. O capítulo 4º da obra do Dr. Zé Pedro, Iniciação à Teoria do Estado,
que é esta aqui. Já mostrei várias vezes, para que saibam que se encontra só nos sebos virtuais. Trata do relacionamento entre nação e Estado, esse é o título do capítulo, e começa por um exame da tipologia das sociedades políticas. Então, ele aqui arrola, muito rapidamente, apenas indica o estudo desta matéria deve fazer-se no ambiente tanto da história das cidades, quanto da teoria das cidades e a teoria do pensamento urbanístico também, para os quais ramos eu já tive a ocasião de indicar aqui o grande estudo de Lewis Mumford e também de outro de Patrício Handel. Eu vou até escrever o nome desses autores aqui, se me permitirem. Vamos dar licença só um segundo aqui de que eu escreva isso. O Patrício Handel é menos conhecido, embora... Opa. Patrício Handel é menos conhecido do que o Lewis Mumford, mas um autor realmente imperdível, vale muitíssimo a pena. Então lá encontrarão os elementos para aprofundar, entre outros livros importantes, lembramos aqui também de Fustier de Coulanges, um autor conhecido sobre a cidade antiga, mas esses dois autores que eu mencionei são muito interessantes. Patrício Handel com uma visão, em certo sentido, ainda mais completa que a de Lewis Mumford, mas Lewis Mumford com dados históricos muito seguros. Então, a tipologia das sociedades políticas, e também do ponto de vista doutrinário, ideológico, de pensamento, pode ser encontrada mais agudamente estudando esses dois autores que eu mencionei. Mas agora vamos ver o resumo que faz aqui José Pedro. Diz ele, e diz com todas as letras, que vai tratar desse assunto de modo sucinto. Fala primeiro da tribo, que ele chama aqui de comunidade unida pelos vínculos de parentesco. Na sequência, a tribo evolui, se torna aldeia e adiante cidade. Então, aqui já temos reuniões de famílias, diz ele, mediante a mesma localização territorial. Agora, ele já indica a importante circunstância de que desaparece o nomadismo que acompanhava a tribo e passa a haver o sedentarismo que vai caracterizar a aldeia e a cidade. Em seguida, o império, união de povos em grande extensão territorial subordinados a um povo dominante. Aí temos não só os impérios antigos, mas modernamente o Império Espanhol, o Império Hispânico de Felipe II, em que o sol não se punha. A sociedade feudal, com a organização dos senhores de terra, proprietários de terra, que se relacionam entre si pelos laços de suzerania e vassalagem. Esse tema é interessantíssimo sobre a organização econômica e política da sociedade feudal, para cujo estudo, claro, sempre recomendável recorrer a uma autora que provavelmente é das melhores cabeças que se produziram em matéria de história medieval, que foi a grande Regine Pernoud. Há outros autores importantes também, mas essa indicação de Regine Pernoud é muito sugestiva para os nossos estudos. E, por fim, ele destaca aqui o Estado Nacional, que, diz ele, é a modalidade predominante entre os povos modernos e que consiste na organização jurídica de uma nação estabelecida em determinado território. Ou seja, o Estado Nacional, ele não fala aqui ainda propriamente de nação, fala assim de Estado Nacional. O Estado Nacional, já relacionando os dois conceitos, Estado e nação, consiste na organização jurídica da nação em um dado território. E agora, então, temos que considerar o conceito de nação. Diz ele aqui, num parágrafo mais ou menos denso, que eu vou ler. Formaram-se as primeiras nações modernas na Europa ao longo da história medieval. O particularismo social então existente dentro do universalismo da cristandade e a fragmentação da soberania resultante do feudalismo
não impediram que grupos étnicos e participantes de uma tradição comum, mantendo as suas peculiaridades, ao mesmo tempo se expandissem e tendessem a formar comunidades mais vastas. Com o declínio do feudalismo, essas comunidades nacionais foram aos poucos constituindo os estados soberanos, fortalecidos na época das monarquias absolutas. Depois da Revolução de 1789, eu acrescento de minha parte o adjetivo catastrófica, Revolução de 1789, surgiram os nacionalismos de tão grande importância na história política do século XIX e XX e formulou-se o princípio das nacionalidades, rastilho que deu origem a frequentes guerras e conflagrações. De fato, ele tem razão ao observar que esse princípio das nacionalidades, uma criação de um autor chamado Mancini, italiano, foi realmente o rastilho que deu origem a essas explosões de muitas guerras e de revoluções nos séculos XIX e XX. Lembremos-nos que antes do século XX nós não havíamos conhecido nenhum episódio de guerra mundial. No século XX tivemos duas. O que é a nação? Esse é o ponto que vai, na sequência, observar aqui o Dr. Zé Pedro. Como conceituar a nação? Nós temos que examinar o conceito de nação a partir dos seus fatores determinantes, ou seja, das suas causas, que aí nós vamos exatamente conseguir chegar a entender exatamente a sua noção. Um dos discípulos do Dr. Zé Pedro, grande professor Cláudio Lema Garcia, gaúcho, lá de Santa Maria, mas que deve ser tido como um intelectual paulista, porque aqui foi professor da Universidade Católica, da então Católica de São Paulo, foi professor e diretor da Escola de Jornalismo, foi professor da Faculdade de Direito de São Bernardo, um autor, um pensador de primeira linha. Dizia que nação, assim ele conceituava, nação é a comunidade em que ao longo do tempo se foi sedimentando um complexo cultural de acordo com a história. Ou seja, dizia ele então, nação é a comunidade humana em que ao longo do tempo, ou seja, com a gestação histórica, se foi sedimentando um complexo cultural, tal que a nação se distingue por ser um complexo cultural, por ter um complexo cultural, ou seja, uma fisionomia cultural, características culturais, e por ser uma comunidade. Aqui começamos essa ideia central. A nação é comunidade. A comunidade é formada por vínculos mais profundos, mais enraizados do que a sociedade. A uma sociedade eu sou convidado, na condição de partícipe, ou na condição de quem vai formar a sociedade, por exemplo, por minha inteligência e minha vontade. De não concordar em participar de uma sociedade, não participe, pronto. Cada um de nós é chamado a participar de um clube, a participar de uma associação filantrópica, a participar de um grupo de leitura, de um círculo de leitura, de um clube do vinho, etc. Uma sociedade. Diversamente, a comunidade possui algo que se chama, que Simone Weil chama de enracinement. Nós nos enraizamos dentro da comunidade. Por isso as comunidades têm uma formação mais complexa, mais profunda. Por exemplo, a família é uma comunidade, uma koinonia, como se diz em grego, palavra usada na obra de Aristóteles, koinonia. Ou seja, temos aqui algo além de uma mera adesão do intelecto e da vontade, mas algo que nos dá uma certa vinculação. Temos aqui laços ou elos de vinculação. Por assim dizer, é algo mais interior, algo mais íntimo, algo mais espontâneo que gera o fato de nós sermos partícipes de uma comunidade. E por isso a comunidade, isso é algo interessante e afetivo, faz vibrar a alma. Quando, por exemplo, vemos tremular a bandeira brasileira,
sentimos uma certa vibração, frequentemente sentimos essa vibração, isso não se dá em relação à sociedade. Isso se dá em relação à comunidade, porque a comunidade gera um certo afeto, uma certa afetividade. Algo profundo, algo complexo, que toca a alma individual. Coisa que as sociedades em geral não tocam. Mantini havia distinguido, ao formar os princípios das nacionalidades, alguns fatores naturais, por exemplo, o território, a raça, a língua, alguns fatores históricos, como as tradições, os costumes, a religião, as leis, as instituições, e, por derradeiro, um fator de natureza psicológica, ou seja, a consciência e uma certa vontade, uma certa intenção de viver em comum. Há todo esse conjunto de fatores da nacionalidade que influem, sem dúvida, na formação do complexo cultural, que se desenvolve, que se sedimenta, se gesta, vai crescendo, aprofundando nas comunidades, que é o que nos permite, em rigor, atravessar o Rio da Prata e saber que nós não somos argentinos, nem os argentinos brasileiros. É o que faz, por exemplo, de maneira muito interessante, atravessar o Minho e ali ver a Galícia e não ver os lusitanos da região norte de Portugal. É o que separa, por exemplo, com os Pirineus, a Espanha e a França. Não é tanto, portanto, um fator, mas o conjunto dos fatores. Esse é o tema. Alguns pensadores entenderam situar essa questão em âmbito mais restrito. Por exemplo, alguns queriam a exclusividade de um fator como gerador da nação. Friedrich Ratzel, por exemplo, que é o fundador da antropogeografia, dizia que o território é o fator característico da nação. Nação se caracteriza pelo território. Tese muito interessante, não se nega que o território possa ter influência na formação dos povos. Lembremos que Renan dizia que o deserto é monoteísta, mas que, na verdade, não explica suficientemente a diferença nacional. Houve povos que ocuparam o mesmo território e, no entanto, são distintos entre si, formam nações diferentes. Pensemos na Palestina, ocupada pelos palestinos e pelos judeus. Então, não é certo que o território seja o fator determinante da comunidade, da característica nacional. Claro, ele tem a sua influência, sim, mas tem uma influência. Não tem um papel de causa exclusiva. Da mesma forma, também não é o idioma, não é a língua. Bluntschli, um autor suíço, dizia que a língua é o fator característico das nações. Mas isso não é certo. Se nós examinarmos, por exemplo, aqui a nossa América Espanhola, em que essencialmente se fala o castelhano em toda parte, com suas características, é verdade, mas o castelhano em toda parte, vamos ver que há várias nações. A nação argentina não se confunde com a nação chilena, não se confunde com a nação paraguaia, com a nação colombiana, com a nação peruana, equatoriana, uruguaia, nem nada. O português, que falam os nossos irmãos da Lusitânia, e nós aqui no Brasil, é o mesmo idioma, fundamentalmente. E, no entanto, duas nações diferentes. E, por outro lado, isso que nós temos outro exemplo que vem aqui à mente, é a circunstância de que uma mesma nação pode falar mais de uma língua. Pensemos na Suíça, em que se falam 3 ou 4 línguas. E, no entanto, há uma só nação. Então, embora a língua seja importante como um fator de comunicação, fator que leva com essa comunicação a possibilidade de unidade nacional, ela não é determinante para que se considere e se caracterize uma nação. Seria, então, a raça
Bom, a primeira coisa é saber onde encontrar a raça, essa raça pura. Autores como Gobineau, Chamberlain, falavam no papel da raça, no papel determinante da raça para a formação das nacionalidades, e nós sabemos o que isso redundou, por exemplo, quando se apontou a importância do chamado dolicocéfalo loiro, o ariano, na formação do pensamento nacional socialista. Mas certamente não é a raça, se é que pudéssemos indicar uma em especial, que vai formar a nacionalidade. Dos povos bíblicos, os 4 povos bíblicos, nós podemos extrair vários ramos e várias nações, seja dos povos pagãos, seja do povo judeu, seja do povo cristão, seja do povo maometano, com várias distinções. A mesma raça, por assim dizer, a mesma etnia, lá a origem, e, no entanto, formando nações diferentes. Portanto, não é a raça, apesar da importância que a ela se deve atribuir para a nacionalidade. Seria a religião? Todos sabemos a importância da religião na formação das comunidades. Vamos lá estudar isso em Fustel de Coulanges, em Lewis Mumford, por exemplo, ou em Patrício Huntley. Vamos ver a importância que é a religião para a unidade nacional, para ajudar a caracterização. Mas ela também não explica, especialmente depois do cristianismo, quando desaparecem. Nos primeiros tempos, ainda podiam dizer que as religiões particulares levam a unidade particular. Mas com o cristianismo, que tem caráter universal, isso desaparece. Católicos, ainda que nos últimos tempos mais nominais do que reais, somos os brasileiros e são os argentinos, em grande maioria. Isso não significa que sejamos uma só nação. Estaria, por outro lado, caracterizada a nação pela consciência de ser partícipe da nacionalidade e pela intenção de viver em conjunto, que foi a tese sustentada por Louis Lefir, que falava no vouloir vivre coletivo, ou seja, na vontade, no desejo de viver em conjunto, de viver coletivamente. Ora, não há dúvida que verdadeiramente os laços nacionais fazem com que queiramos viver coletivamente, que queiramos atender ao bem comum, que queiramos o serviço da nação. Mas, vejam, isso é uma característica de todas as nações. Em todas as nações há um vouloir vivre coletivo. E, pois, se há em todas, ela não pode ser o traço diferencial das nações? Pois é, em todo caso, a ideia do vouloir vivre coletivo, esse desejo de viver coletivamente, permite encontrar algo pelo qual se quer viver coletivamente. Esse algo é exatamente o conjunto dos elementos que formam o complexo cultural da nação. E esses elementos são entregues, gerações a gerações sucessivamente, por algo que se chama de tradição. A tradição de cada nacionalidade é o elemento fundamental para a sua caracterização. Nós recebemos de nossos pais, isso quer dizer da terra patrum, da terra dos pais, um conjunto cultural, que vamos retificando aqui e ali, vamos, ora adicionando, ora subtraindo vícios, adicionando virtudes, subtraindo vícios, ou em determinados períodos, ao contrário, vamos desorganizando, desordenando, mas enfim, enquanto persiste o núcleo fundamental dessa tradição do complexo cultural, nós mantemos a nação. A nação só desaparecerá quando esse complexo cultural deixar de ser substancial para a nacionalidade. O que pode ocorrer, claro, pode ocorrer. Se nós não temos compromisso com os nossos maiores, por assim dizer, com os nossos antecessores, se não tivermos piedade patriótica, dirigida, portanto, à pátria,
ao complexo cultural recebido de nossos maiores, nós colaboramos para destruir as nossas raízes. É o desenracinement a que se referia também Simone Weil. Vamos nos desenraizando das nossas tradições e automaticamente passando a outras tradições, passando a outros complexos culturais, desconstruindo a nossa civilização, a nossa história, a nossa peculiaridade. Mas, enfim, é a tradição o elemento fundamental para caracterizar a nação. Muito bem. Vamos ver aqui, então, como prossegue José Pedro num texto belíssimo, muito bem escrito, a que eu vou me dedicar agora. Diz ele: como conceituar a nação? Muitos o têm procurado fazer pela raça, a língua ou o território. Tudo eu disse há pouco. Todos esses critérios, porém, são unilaterais e não bastam, cada um deles isoladamente, para caracterizar a nação. Sabemos que há nações compostas de elementos raciais heterogêneos e, por outro, há homens da mesma raça que pertencem a nações diferentes. O mesmo se diga da língua, bastando apontar o exemplo da Suíça, onde se falam 4 idiomas, e dos povos da América Espanhola, que nem pelo fato de falarem uma língua comum, deixam de constituir nações diferentes. Quanto ao território, não é elemento indispensável no conceito de nação, pois há casos de grupos nacionais bem caracterizados, como se passou durante séculos com os judeus, e não localizados geograficamente. Muito interessante isso, não é? E prossegue ele. É certo que as disposições congênitas entre indivíduos da mesma procedência racial contribuem para formar comunidades, que com o correr dos tempos vão firmar o seu caráter de nacional. Assim também o idioma comum, facilitando o entendimento entre os homens. E a fixação num território torna-se um elemento poderoso para a formação definitiva de uma nação e a sua coesão interna. Lembrando algo que me ocorre agora, em relação ao idioma comum, quando Sem e Jafé, os povos que eles lideravam, resolveram construir a Torre de Babel, havia unidade. Exatamente a dispersão da língua, ou seja, a confusão da língua, impediu que houvesse uma comunidade. Mas em todos esses casos, diz José Pedro, vemos que há um elemento mais importante, este sim decisivo para a formação nacional, e que vem do decurso do tempo. Isto porque a nação, prossegue ele, é um corpo social cujos membros estão unidos pela origem, pelos costumes, pelas aspirações comuns. Essa comunidade conserva um patrimônio de cultura que vai passando de geração em geração. Isto é a tradição, a tradição é essa entrega. Este imenso esforço coletivo de conservar, transmitir e receber tem o nome de tradição. A tradição, pois, não é conservadorismo estático, mas a própria dinâmica social por meio da história, fonte do autêntico progresso. E a nação tem um cunho essencialmente histórico. Não é apenas o povo, como conjunto de homens que formam em certo momento uma sociedade política, mas sim abarca várias gerações. É uma sociedade vivendo ontem, hoje e amanhã. Olha que coisa bonita, não é? A nação é uma sociedade vivendo ontem, hoje e amanhã. É muito interessante ver isso. Se nós, aqui, perpassando o texto de José Pedro, pensarmos um tanto sobre isso, vamos ver que, ao contrário do que ocorre com o Estado, que possui chefias, não é? O Estado possui chefes, a nação possui líderes. O grande problema, frequentemente, que ocorre na relação entre Estado e nação está nisto. Quando não temos para as chefias do Estado lideranças da nação. Frequentemente aí com sistemas de escolha de líderes, de chefes de Estado, de chefes de governo, por meio de eleições a cada período de tempo, nós temos a chefia do Estado frequentemente divorciada em vários países de lideranças nacionais, de lideranças realmente que são lideranças da nação.
O Estado não tem heróis. A nação tem seus heróis. A nação tem seus heróis. É muito relevante esta referência. Vamos ver aqui. Lembrava um grande autor espanhol, Vítor Pradeira, que a tradição é um passado que sobrevive e tem virtude para fazer-se presente. Ou seja, a tradição que forma a nacionalidade vem do passado e ela é boa não por ser passado. Ao contrário, ela é boa por ser virtude e se mantém exatamente à conta dessa virtude, desta potencialidade de atuar. É, portanto, na expressão de um grande autor português, Antônio Sardinha, a permanência no desenvolvimento. A tradição é isto. É uma entrega constante que faz permanecer o desenvolvimento da comunidade. Ora retificando, melhorando as virtudes, aprofundando as virtudes, ora corrigindo os vícios, corrigindo as disposições. Um grande antropólogo dos nossos tempos, padre Wilhelm Schmidt, concluía a sua obra observando o ritmo sinuoso do desenvolvimento cultural. O ritmo cultural, ao contrário do que sonham os utópicos do velho iluminismo e hoje do tardo iluminismo, não é o do progresso indefinido. Tampouco devemos imaginar com Oswald Spengler que tenhamos o descenso indefinido. O ritmo cultural é ascendente, mas ascendente de maneira sinuosa, ou seja, ora sobe, ora desce um pouco, vai subindo, graças ao acréscimo. O progresso consiste nessa ascensão, mas há períodos de decréscimo. Na nossa vida pessoal é assim, não é? Na nossa vida pessoal, eu falo isso e falo com sinceridade. Em determinadas matérias eu digo, olha, o tempo só me fez emburrecer, ou seja, eu era melhor há tantos anos examinando isso do que hoje. Em outras vamos um pouco melhor. Temos período de depressão cultural, períodos de ascensão cultural. E sempre vamos ganhando um pouquinho mais, subimos um pouquinho mais do que na vez anterior, nos períodos em que somos mais felizes. E assim as sociedades, assim as comunidades, os grupos, também estão sujeitos a esse ritmo cultural sinuoso. Lembremos, portanto, que recebemos uma herança cultural, uma herança social, um patrimônio que temos de transmitir às gerações futuras. Outro dia, um grande amigo, grande juiz aqui em São Paulo, o Dr. Daniel Serpentino, quando eu lhe contava acerca dessas pequenas aulas que estamos fazendo aqui, e da tentativa de transmitir um pouquinho as ideias de José Pedro para as novas gerações, dizia-me exatamente isso, chamava a atenção por esse ponto, de que eu estou fazendo exatamente o papel que o Dr. José Pedro dizia que devia ser feito. Isso é o que eu estou fazendo, apanhando o legado de José Pedro, dando conta daquilo que eu aprendi pessoalmente com ele também, além desse legado, porque uma coisa é ler a obra do Dr. José Pedro sem pensar na figura dele. Venha cá. Desculpem, mas hoje é aniversário desse moço aqui. Isso aqui é o Ricardinho, meu netinho mais velho. Vai lá, eu vou estar dando aula. Então eu dizia, é uma coisa diferente ler o texto friamente, como ele se encontra aqui, e outra, ler o mesmo texto, parecendo que se traz
o próprio contexto vital do Dr. Zé Pedro, até o modo do Dr. Zé Pedro falar, o modo do Dr. Zé Pedro expor, o conjunto de outras ideias que estão no entorno dessas, e os critérios dele. Portanto, aqui o que eu faço, estou cumprindo é como a ideia do maratonista, perdão, daquele corredor de bastão, né? Então, passando o bastão para as gerações futuras. Estou sendo um laço, um liame, um vínculo para transmitir às novas gerações o pensamento valiosíssimo de José Pedro. Muito bem. Vamos ver como o Dr. Zé Pedro então trata da relação entre nação e Estado para nós terminarmos esta nossa exposição de hoje. O critério do tempo, diz ele, caracteriza a nação, como o do espaço caracteriza o Estado. Olha que interessante. Tempo está para a nação, assim como território ou espaço está para o Estado. Ou seja, o território diz respeito ao Estado, analogamente como o tempo diz respeito à nação. A noção jurídica de Estado, diz ele, compreende os seguintes elementos. Povo, já vimos isso. Povo, território, o elemento espacial, solo, espaço aéreo e as águas territoriais, e poder soberano. Notem bem. O Estado possui potestade, a nação possui autoridade. Nós vamos ver adiante essas distinções. De maneira que, para conceituar a nação, diz José Pedro, prescindimos do poder soberano e do território, considerando o povo na sua continuidade histórica. Então, a consideração do povo no Estado é quase sempre estática. Alguns aspectos, nós podemos também dizer que seja inteiramente estático, porque há um dinamismo regressivo do Estado, quando, por exemplo, tem de contemplar os mortos para fins de atuar, por exemplo, regras previdenciais, ou pensando nas gerações futuras. O Estado deve pensar nas gerações futuras e muitas vezes no futuro imediato. Isso é um problema que estamos vendo aqui com o chamado isolamento compulsório, isolamento compulsivo, que estamos vivendo nos nossos tempos. Pensamos efetivamente nas gerações que vêm, nos próximos dias, no futuro? Faz parte, isso deveria fazer parte da prudência governativa. Mas a nação, diversamente, pensa sobretudo no aspecto dinâmico, ou seja, o povo do passado, o povo do presente e o povo do futuro. E o Estado pensa, ou considera sobretudo o povo do presente, embora não possa deixar também de ver aspectos do passado e do futuro. Nação é continuidade histórica, Estado é momento presente. A localização base do Estado, diz José Pedro, era no mundo greco-romano a área da cidade independente, politas ou tívitas. Lembremos-nos que o conceito de tívitas deve distinguir-se do conceito de urbis. A tívitas é a organização jurídica da cidade, a organização cultural, a ordenação cultural da cidade. A urbis é a parte arquitetônica da cidade. Na Idade Média era a propriedade territorial e, depois de algum tempo, em determinados países, o solo das repúblicas urbanas e das cidades livres. Nos tempos modernos, é o território ocupado pela nação, ou seja, a localização é sempre necessária para basear-se, tomar pilar o Estado. Então ele diz claramente, o Estado requer localização e a comunidade nacional pressupõe duração. De um momento para outro pode fundar-se um novo Estado, mas uma nação só se constitui após um longo processo histórico. Eu hoje comentava, aproveito para fazer aqui um parênteses, e submeter esse tema que exigirá ainda mais meditação, e eu próprio preciso ver se é isso mesmo que estou vislumbrando. Mas, com a sucessão de decretos autônomos, editados no ambiente municipal e provincial, ou seja, estadual, Estados-membros, no Brasil, em nossos tempos, parece que se vai pondo em evidência a falência do mito do constitucionalismo liberal. Ou seja, aquela ideia de que a Constituição
o ápice da pirâmide keynesiana, a construção sagrada, etc. Bastou um vírus, não é, o coronavírus, para que todo este mito do constitucionalismo intocável e refragável fosse por terra. E agora surge a ideia de um estado de necessidade, de um estado de calamidade que supera as regras constitucionais. Nos processos eu tenho visto isso, ou seja, pede-se informação às autoridades, muitas vezes uma da segurança, para que expliquem como é que baixaram um decreto contra a Constituição, contra a norma constitucional. Senão, aqui nesse momento, a Constituição não se aplica. Ou seja, fora mesmo do estado de sítio, do estado de defesa, que a Constituição possui as suas normas limitadoras à aplicabilidade das suas próprias regras, dos seus próprios preceitos, mas ela prevê. Agora, isso não se leva em conta. Então, parece que nós estamos assistindo no mundo contemporâneo, e no Brasil também, a declaração de falência do mito do constitucionalismo. Nós temos não mais o constitucionalismo ou a Constituição dos constituintes, mas a Constituição dos constituídos. Por outro lado, também me arrisco a dizer que estamos começando a verificar, por isso que estou falando na ideia de embora talvez, provavelmente não vá adotar isso, não vá surgir de maneira expressa um novo Estado, nós estamos vendo também o pouco ou nenhum apreço pela ideia de democracia. Tanto que as decisões, os decretos que estão sendo expedidos são frequentemente não democráticos. Para bem ou para mal, eu não vou entrar no mérito de saber se isto é um bem ou é um mal. Não é o caso de discutir aqui. Mas o fato é que não são democráticos. Então nós estamos vendo aqui, de algum modo, volto a dizer, não espero que isso vá, não tenho expectativa de que isso vá se confirmar como uma afirmação expressa de um novo modelo de Estado, mas o que nós estamos vendo nesse momento é, de fato, não sei se transitória ou permanentemente, um novo Estado, em que a Constituição passa a ocupar um terreno frequentemente secundário e as chamadas liberdades democráticas tampouco têm o mesmo apreço que tinham antes desta pandemia. Muito interessante tudo isso do ponto de vista da história e do pensamento da teoria do Estado. Prossegue José Pedro. A nação é anterior ao Estado, que vem organizá-la juridicamente, o que a vem organizar juridicamente. Mas a história apresenta casos em que o Estado precede a nação, como ocorreu na formação de Portugal, de fato. Afonso Henriques proclamou a independência do condado portucalense quando não havia nação. Ele fez surgir um novo reino e, na sequência, graças à ação decisiva dos primeiros reis portugueses, houve a consolidação definitiva da grande nação que é Portugal. A nação, ainda prossegue, tende à localização territorial e se consolida com a estabilidade daí resultante. Mesmo porque pode então realizar melhor o seu fim, que é a conservação e transmissão de um patrimônio de cultura. Mas o essencial na ideia de nação não está nessa localização, e sim no desenvolvimento histórico, na tradição que lhe dá substância. Por sua vez, prossegue José Pedro, o Estado não deve estar desvinculado da tradição, até porque ele deve organizar juridicamente a nação, e a nação é essa tradição. Sem antecedentes históricos, a existência do Estado seria precária. A nota diferenciadora do conceito de Estado não está, entretanto, nestes antecedentes. Formalmente, o Estado é a organização institucional de um povo em determinado território. O povo, nos Estados modernos, tem um cunho nacional, podendo ser uma nação, parte de uma nação ou uma reunião de nações. Interessante isso. Pode ser uma nação inteira, Brasil. Parte de uma nação. Vejam lá a situação de Taiwan e China. Parte de uma nação, parte da nação em Taiwan, parte na China, 2 estados. Coreia do Norte e Coreia do Sul, a mesma nação.
dois estados. E que com o tempo pode haver especificações que vão afastando essas nacionalidades. Mas lembremos, por exemplo, que a Alemanha ficou dividida há muito tempo e se reuniu novamente sob um estado só. Ou uma reunião de nações. O exemplo flagrante aqui é de um estado multinacional que foi o grande império austro-húngaro. A grande experiência política contemporânea que foi o Império Austro-Húngaro. Um Estado só pode estar bem organizado quando se acha devidamente adequada à nação, à sua formação histórica, às suas peculiaridades regionais e locais. Lembremos ainda, quanto a este aspecto da questão, que a comunidade nacional se compõe de comunidades menores, com as suas variantes que cumpre respeitar na organização política. E no dizer de Juan Vázquez de Mella, a nação pode ser comparada a um rio caudaloso, cujo leito é aberto pelos séculos e que tem por afluentes as regiões. E aí conclui José Pedro, o centralismo burocrático e mecânico, desconhecendo essas peculiaridades, e a imposição de regimes em discordância com a formação histórica nacional, tem gerado em muitos países crises políticas insolúveis dentro dos quadros institucionais que colocam o Estado contra a nação. Tobias Barreto, um autor de grande importância no pensamento jurídico e político brasileiro, deixou uma frase lapidar a respeito desse relacionamento que deve existir entre Estado e nação. Ou, se nós quisermos ver por outro ângulo, entre Estado como organização jurídica e nação como realidade histórica consolidada. Entre Estado e história, entre Estado e tradição. E dizer-lhe o seguinte, olha que frase bonita. As instituições que não são filhas do costume não resistem à prova da experiência e vão logo chocar-se contra os fatos. Eu repito. As instituições que não são filhas do costume, mas produtos abstratos da razão, isso consta da frase dele, não resistem por muito tempo à prova da experiência e vão logo chocar-se contra os fatos. Isso explica o frequente fracasso de experiências do Estado moderno e contemporâneo, divorciado do país real, para usar a famosa expressão que contrapõe país legal e país real. Muito bem. E com isso nós concluímos a nossa pequena exposição de hoje. Na quinta-feira vamos tratar das sociedades políticas e a ordem sobrenatural, problema interessante, para que nós comecemos a examinar algo que exige distinção sobre a origem do poder. É preciso distinguir a origem quanto à essência e a origem quanto à geração histórica. Isso nós vamos ver na próxima quinta-feira, se Deus nos permitir. Muito bem, vamos aqui cumprimentar a todos aqueles que eu conseguir encontrar aqui escritos, porque nem todos aparecem na minha. Doutora Margarete Maia. Doutora Margarete Maia é uma pessoa extraordinária, que eu tenho muito gosto de conhecer pessoalmente, lá do nosso Ceará, muito lúcida, diga-se de passagem, e além do mais, um artista, porque, demais de sua profissão na área dos registros públicos, é uma grande fotógrafa. Dr. Gustavo Baretieri, minha saudação. Novamente cumprimento o pessoal da editorial Lepanto. Dr. Bruno Lincoln, boa tarde. Dr. João Paulo Silveira dos Santos, boa tarde. Dr. Tiago Bana Franco, boa tarde. Meu querido amigo José Roberto Leme Alves de Oliveira, orgulho justificado da magistratura paulista. Estimada amiga Laura Porto, espero que nos encontremos em breve, Laura, nas nossas reuniões novamente presenciais. Meu amigo Ricardo Felício Scaff, juiz da Primeira Vara Civil de Guarulhos, foi dos melhores assessores de presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, diretor do Fórum de Guarulhos hoje. Viviane Berton Chaves. Viviane é uma pessoa extraordinária. Uma juíza magnífica, uma intelectual e, sobretudo, alguém que se dedica muito a estudar e a pensar. Tem grandes virtudes essa minha amiga. A minha saudação é o meu gosto de vê-la aqui no Grupo Viviane.
doutora Cátia Jonas Dias, estimada colaboradora lá da Universidade de Guarulhos, José Tadeu Nóbrega, grande intelectual paulista, membro da nossa UJUCASP, com um critério dos mais seguros que há nessa matéria hoje difícil do que fazer no âmbito da relação entre o Estado e a Igreja. Muito prazer em vê-lo aqui, doutor José Tadeu, estimado amigo. Doutora Maria Satília Carvalho, minha saudação. Doutora Rosiana Porto, estou devendo uma resposta, né, sobre a nossa live, não é? Vou ver se eu não me esqueço disso e já falo logo em seguida com a senhora. Doutor Max Moreira, boa tarde. Doutora Elaine Bombonato, igualmente. Elaine Bombonato, eu acho, isso mesmo. É parente aí do meu genro, de um dos meus genros, o Léo. Eu a conheci aqui certa vez. Muito bem, muito obrigado pela presença. Estimado amigo Hilário Lula, minha saudação. Doutor Eric Bezerra, igualmente. Cláudia Rosa, São Paulo perdeu a Cláudia Rosa do Rio Grande do Sul. Lembranças aí ao Felipe. E aguente o frio gaúcho. Doutor Fausto Mota, sempre presente, faz falta nas nossas reuniões. Doutor Eduardo Amadei, meus cumprimentos. Muito obrigado, doutor Gustavo. Mande-me depois esse artigo. Vou transmitir ao Ricardinho parabéns, Solidário. Também, doutora Cátia, doutor Fausto. Doutora Regina Fátima Faria Dip. Muito bem, que presente, ótimo. Doutor Zé Loredo Filho. Doutor Zé Loredo tem uma obra extraordinária na resistência cultural, fazendo um trabalho editorial magnífico, recuperando livros, autores importantes, e convidou-me para ajudar lá, uma certa coordenação, uma certa direção, e uma coleção de documentos jurídicos e políticos lá que a resistência cultural do Maranhão vai produzir. Já está, aliás, com o primeiro livro, estou em falta de fazer um pequeno texto introdutório sobre a legítima defesa, já está o livro praticamente pronto, e há uma série de livros importantes que a resistência cultural tem em meta produzir nos próximos tempos. Já vem dando provas magníficas desse trabalho e projetas para um trabalho magnífico em continuidade também. Doutor Hilário, vamos ver se a sua esperança se consuma. Mas eu já disse, doutor Hilário, independentemente dos tempos atuais, que essa nossa Constituição, no meu modo de ver, isso eu digo sem quebra de reverência, sem salvaguardadas as intenções dos constituintes, que foi a pior Constituição que nós tivemos desde aquele desastre que foi a Constituição Republicana, que também era muito ruim. Pior de todas, pior até do que essa da primeira Constituição Republicana. Bastaria ver o número de emendas que já houve a respeito da nossa Constituição, o número de normas que não são aplicadas. Enfim, deixemos isso para lá. Doutora Danira Abu, Danira Fu, assim que se pronuncia, se não for, peço desculpa. Menezes, muito obrigado. Doutora Cláudia Perim Lima, muito obrigado. Obrigado, doutor Fausto, Viviane. Viviane não vale, Viviane e o Fausto são amigos, não pode elogiar a aula, não. Isso é generosidade excessiva. Doutor Gustavo, muito obrigado. O desembargador Fábio Reich Della Vecchia, que é um dos grandes nomes da magistratura, excelente magistratura do Paraná, e um magistrado que muito dignifica o judiciário brasileiro. Agradeço a presença. Recomendações a Maria Eduarda. Bem, meus caros, com isso encerramos a aula de hoje e nos vemos, se Deus permitir, na próxima quinta-feira. Obrigado a todos.